dia, romanos! Tudo bem? Bom, hoje o vídeo vai ser diferente, é o primeiro vídeo que eu faço, então, depois da sequência de capítulos do livro Há 2000 anos. E nesse vídeo eu gostaria de falar mais sobre os cristãos, né? Os antigos cristãos, mais especificamente sobre os primeiros cristãos, né? Do século I, aqueles que aparecem no livro Há 2000 anos. São desses que eu vou falar hoje. Aquelas pessoas, né, que são um exemplo de fé e de perseverança, talvez o maior símbolo de fé que esse mundo já viu, numa época, né, em que eles tiveram que enfrentar o terrível Império Romano, e que os romanos não gostavam de qualquer outra raça que não fosse a deles. Isso não era novidade pra ninguém, né? Mas que eles detestavam, odiavam, repudiavam e perseguiam um certo grupo de pessoas com tanta veemência, isso era novidade na época. Pelo menos no século I, né? Tudo que o Império Romano tocava apodrecia. Eles eram campeões em invadir os territórios alheios, em transformar os povos daqueles territórios em escravos. Tiravam, né, todas as riquezas que eles tinham e ainda faziam eles se matarem de trabalhar para pagar os impostos absurdos que Roma cobrava. Mas nada nem ninguém mexeu tanto com o ego dos romanos quanto os cristãos. Os cristãos, eles eram diferentes, sabe, de todos os outros povos dominados pelo Império Romano. Os cristãos não revidavam, não se vingavam, eles não combatiam o mal com o mal. Eles simplesmente seguiam fielmente os ensinamentos do Cristo e demonstravam compaixão aos romanos que tanto fizeram mal. A elite romana, né, nunca compreendeu de fato como que uma pessoa sendo presa, torturada e morta, né, da forma mais brutal que existe, ainda assim poderia se manter intacta e serena na sua fé e nos seus princípios, sem um pingo de ódio, sem um pingo de desejo de vingança, apenas aceitando, amando e perdoando todos os seus inimigos. Isso não entrava na cabeça dos romanos naquela época, nem nenhuma outra época, né? Isso era completamente fora do normal, sabe? Por isso os romanos taxavam os cristãos como loucos. Passar por tudo isso em nome de um simples, pobre e carpinteiro nazareno, isso ia muito além da compreensão romana. Bom, lá no livro Há 2000 anos, né, o Emmanuel deixa claro que as perseguições dos cristãos começaram ali mais ou menos no ano 47, ainda no governo de Cláudio, que foi onde eles começaram a fazer as reuniões nas catacumbas romanas, né? Os cristãos ali, eles ficaram mais de 10 anos se encontrando às escondidas à noite. Isso porque era só perigoso, porque quando Nero subiu ao poder, se tornou um risco de vida propagar crenças cristãs. Os romanos, eles viam, né, ali os cristãos como uma seita perigosa, com práticas religiosas ali consideradas estranhas, né? Ali, né, nessas catacumbas romanas, que eram cemitérios subterrâneos, né, na Roma antiga, era assim um verdadeiro refúgio, né, em tempos de perseguição. Essas catacumbas, elas ficavam mais afastadas ali, né, da cidade, do centro da cidade, e era muito comum, assim, ver desenhado nas paredes símbolos cristãos, né, que era como o peixinho, né, ou o sinal da cruz, né, também. E esses cemitérios cristãos em Roma eram lugares, assim, de extrema alegria, porque eram ali que eles oravam, era ali que eles levavam adiante, né, os ensinamentos do Cristo. Ali nas catacumbas já havia um grande número de cristãos, mas antes de chegar, né, nesses grandes números cristãos, eles começaram de pouquinho em pouquinho, que tudo que se torna grandioso tem o seu início, né? Começaram ali com assembleias humildes, com pequenos seguidores de Cristo, que decidiram, né, por amor a Jesus, seguir fielmente seus princípios, a sua vida simples de amor e de misericórdia, levando seus ensinamentos, né, aonde quer que fossem. Naquela época, né, os cristãos ainda não possuíam os evangelhos escritos, né, que iria aparecer muito tempo depois, né, pelos apóstolos. Ali, né, o que eles falavam nessas reuniões era tudo aqui, ó, o que eles tinham aprendido com Jesus, né, o que eles tinham visto o mestre fazer. E depois de muito tempo, né, se reunindo nessas catacumbas romanas, subiu ao poder então Domício Nero no ano de 54, e com ele sim se tornou, né, um risco de vida, porque Nero que deu início às perseguições aos cristãos. O primeiro grupo de cristãos a morrer assim, né, foi lá no ano 58, antes do ano 64, né, antes do grande incêndio em Roma. Emmanuel deixa claro que o grande número de cristãos a morrer por Jesus ali, no Circo Máximos, foi em 58, naquela emblemática
festa dos senadores, né? Aquela festa que foi a homenagem para os senadores do Império, onde Públio participou. E lá que começou o martírio dos cristãos, a mando do imperador Nero. Então ali no ano 58 seria um ano que mudaria a vida dos cristãos para sempre. Então numa triste noite desse mesmo ano, onde mais de 200 cristãos estavam rezando com as belíssimas pregações de João de Cleófas, o apóstolo de Antioquia, os guardas romanos invadiram aquela singela reunião. E ali começaram, né, as humilhações, as agressões e as prisões, né, de todos que ali estavam. Bom, em outros tempos, né, como por exemplo no governo do imperador Adriano no século II, era perguntado, né, para os cristãos se eles abjurariam Jesus, né, se negariam Jesus. Os que negaram saíram ilesos, né, não morriam ali no circo. Mas no ano 58, né, no século I, quem governava o império era o Domício Nero, né. Então ali eles não tinham nem a chance, assim, de negar, nem a chance de abjurar Jesus. Nero não dava essa opção. Foi pego rezando nas catacumbas, seria levado ao circo do martírio, onde seriam, sim, devorados por leões famintos e outros queimados vivos, né? Bom, nos livros de história, na internet, pra sociedade, pro mundo todo, ficou marcado que a perseguição dos cristãos começou no ano de 64 depois de Cristo, com um grande incêndio em Roma, né? Só que Emmanuel ali deixa claro, né, no livro 2000 anos, que a perseguição aos adeptos do cristianismo começou ali no ano 58. Mas é que assim, como nada é tão ruim que não possa piorar, até o ano de 64 não era oficial, ainda não era lei a perseguição aos cristãos. Existia, mas ainda não estava ali na lei, né? Não estava na Constituição de Roma. Mas foi logo após o grande incêndio em Roma que a implacável perseguição dos cristãos virou lei no mundo. Eram tempos difíceis para os seguidores de Jesus. Dizem, né, que Nero incendiou Roma porque ele queria transformar a cidade de Roma na grande cidade de Nero, né, e colocar o nome de Nerópolis. Ou que ele queria uma desculpa, né, ali para colocar a culpa nos cristãos. Mas seja qual for o verdadeiro motivo, ele realmente aproveitou esse incêndio em Roma, que ele mesmo colocou, para colocar a culpa nos cristãos. Então, a partir do ano 64, estava terminantemente proibido propagar as doutrinas do Nazareno. Se tornou crime ser cristão no mundo, ou pelo menos em territórios dominados pelo Império Romano, né, que eles fossem pegos propagando, incentivando ou até mesmo pensando nas palavras do Cristo, seria preso, torturado e morto. Todos os indivíduos identificados como cristãos virão a julgamento público e sentenciados. Mas isso foi a partir de 64, né? Depois de Cristo, quando virou lei, depois do incêndio. Só que até lá, muitos cristãos tinham morrido. É só que ainda não era lei, mas muitos tinham morrido já em nome do Cristo. Inclusive os primeiros cristãos, né? Que é o meu foco aqui desse vídeo, são os primeiros mesmo. Porque tem uma certa magia no início das coisas. Algo memorável que faz com que os pioneiros de algo sejam lembrados por toda a eternidade. Os primeiros cristãos que morreram na arena do Circo Maximus, naquele fatídico ano 58 depois de Cristo, tiveram um cantinho especial nas alvoradas do reino do Senhor. Porque como sendo os primeiros de tudo, eles não faziam ideia do que ia acontecer com eles. Eles não tinham quem os defendesse, não tinham mais nada além da roupa do corpo e da sua inabalável fé em Jesus Cristo. Eles acreditaram fielmente nas palavras do Mestre e seguiram por toda a sua vida o seu exemplo, o verdadeiro significado, né, de ser uma pessoa boa, caridosa, passiva, piedosa e cheia de fé. Eles acreditaram fielmente que existe sim vida após a morte, que todas as dores sofridas aqui na terra não chegam nem aos pés das imensas alegrias que o reino do Senhor nos proporciona. Taxados pelos romanos como loucos, excluídos do mundo, isolados da família e humilhados pela sociedade, os cristãos que morreram por Jesus foram o maior símbolo de confiança em Cristo que já existiu. Sem dinheiro, sem apoio da família, sem nada, apenas com a roupa do corpo e com a sua fé admirável e absoluta, com uma
força moral que nem eles mesmos sabiam que tinham. Iam caminhando para a arena do Circo Maximus, cantando e orando para dar o maior exemplo de testemunho da fé que esse mundo já viu. Segundo Emmanuel, naquele dia, quando eles estavam sendo estraçalhados pelos leões famintos, sob os gritos ensurdecedores e aplausos delirantes, daquela multidão doente e vazia por dentro, um exército de arcanjos do Divino Mestre abria uma estrada luminosa, invisível, aos nossos olhos, para aureolar as bênçãos da sua glória, os valorosos trabalhadores da sua causa. Com muita coragem e determinação, milhares de cristãos aceitavam todas as humilhações, agressões, torturas que lhe eram impostos pelos romanos. Caminhavam assim, sorrindo, cantando e orando para a arena do circo, onde seriam dilacerados por leões e outros queimados na fogueira. Imagina você sabendo que ia ser, devorado vivo por um leão, e mesmo assim você ir caminhando para isso, sorrindo, cantando, com fé de que aquilo ali não era o fim, não ia ser o fim, era só um novo começo. Eles não revidavam, não xingavam, não se vingavam, eles apenas compreendiam perfeitamente a imperfeição dos romanos e seguiam fielmente o que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre ensinou. Todos aqueles cristãos, que morreram por ele ali no circo, sejam pelos leões ou pelo fogo, eles não sentiram nenhuma dor. E os do século I, aqui, os primeiros, nunca mais precisaram reencarnar na Terra, a não ser que eles quisessem, por vontade própria, porque precisar não precisava mais. Mas é como o Simeão falou, lá no livro, nós voltaremos quantas vezes forem necessárias para ajudar os nossos irmãos, para levar a palavra do Cristo. Então assim, não precisavam, a não ser que quisessem, a não ser que fosse, por livre e espontânea vontade de vir em missão. Então assim, os nossos fiéis seguidores do Cristo merecem toda a admiração e todo o reconhecimento desse mundo. Se nos dias de hoje já não é fácil ser cristão, imagina naquela época, onde o mal governava o planeta, onde ser seguidor de Jesus e propagar a sua doutrina o levava a ser excluído da sociedade, a ser humilhado, a ser ridicularizado, a ser torturado e morto, Mas bem-aventurados dos que passaram por tudo isso, e bem-aventurados dos que ainda passam por tudo isso em nome do Cristo, porque as alvoradas do reino do Senhor sempre estarão esperando por aqueles que colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Hoje e naquela época também, ser perseguido por causa da justiça significa enfrentar a oposição, a hostilidade, o sofrimento, por viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Parece assim que você fazer o que é certo incomoda quem não faz. Fazer o certo incomoda quem é acostumado a fazer o errado. Mas não tem problema, porque o certo é o certo mesmo que ninguém faça. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo faça. Você ser uma pessoa boa, digna, honesta, com princípios éticos e morais, que se alinham, aos princípios de Jesus, aos princípios de Deus, isso causa um incômodo em quem acha normal fazer as coisas erradas. Daí essas pessoas que seguem a vida de uma maneira correta, de uma maneira que todos deveriam seguir, elas tendem a ser perseguidas por aqueles que não seguem, o caminho de Jesus, o caminho correto, o caminho do bem. E isso em todas as épocas, inclusive nessa. Muitos seguidores do Cristo, naquela época, morreram das mais terríveis e dolorosas formas por propagar e seguir, as doutrinas do Nazareno. Os apóstolos ali, com exceção de João, o evangelista, mas os outros, eles morreram de uma forma extremamente trágica. E uma das piores mortes foi do apóstolo Bartolomeu, hoje o São Bartolomeu, mas que naquela época ele foi esfolado vivo. Ele teve a sua pele arrancada. Mesmo assim, ele não negou Jesus, ele não negou o seu mestre. A Lívia ali, ela foi jogada ao circo do martírio, foi jogada aos leões junto com outros 200 cristãos. A Joana de Cusa foi queimada viva junto com seus filhos. O Estevão, o primeiro a morrer por Jesus, ele foi apedrejado até a morte. E até mesmo o soldado Longinos, conhecido hoje, por São Longuinho, mas que naquela época foi o soldado romano que se converteu ao cristianismo. Foi
foi torturado e decapitado por não negar o homem que ele havia enfiado uma lança na cruz. E muitos outros, fiéis seguidores de Jesus dos outros séculos, de todos os séculos já existentes, eles foram sim perseguidos e brutalmente assassinados. Morreram, de diversas formas diferentes por seguir e levar adiante os ensinamentos de Jesus. Mas, como disse Jesus, bem-aventurados vocês quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande será a recompensa de vocês nos céus. Se a misericórdia divina não abandona nem mesmo os seres mais cruéis desse mundo, imagina as pessoas de bom coração. Por isso que eles mereceram ir, para as alvoradas do reino do Senhor, como diz lá no Há 2000 anos. Por isso que eles mereceram ser recebidos por Jesus. Por isso que eles não precisavam mais reencarnar na Terra, a não ser que eles quisessem. Mas precisar não precisava mais. Por isso que Jesus ali deu as boas-vindas da forma mais amorosa que existe. Depois de tudo que Jesus falou para eles, e todas as bênçãos e glórias que receberam, mas porque eles mereceram, viveram para Jesus e morreram por Jesus. E não há nada mais nobre e digno do que isso. As alvoradas do reino de Jesus, é sim para eles. Esse reino só entrará quem for bom de coração, os que não se vingam, os que perdoam, os que ajudam os outros e, acima de tudo, os que amam profundamente. São essas pessoas que merecem ir pro reino de Jesus, do qual a beleza, encanto e paz daquele lugar vai muito além do que a razão humana pode compreender. Mas Lívia falou uma vez, se nós soubéssemos, se nós tivéssemos um pouquinho de conhecimento do que são as alvoradas do reino do Senhor, nós não nos preocuparíamos com nada aqui na terra, a não ser de buscar Deus e a sua justiça. Lívia disse isso, tá lá no livro Há 2000 anos. Lívia, a nossa romana cristã, com a sua fé inabalável em Jesus, que deu o exemplo e o testemunho da fé, foi digna e fiel a Públio até o fim, mesmo ele não querendo mais saber dela. Acreditou em Jesus e acreditou fielmente que tinha sido ele que tinha curado sua filha Flávia, que dedicou sua vida a Cristo, que salvou a vida de Ana lá na prisão. Ela também está incluída aqui, nos primeiros cristãos, essas belas romanas que largaram tudo na vida para seguir os passos de Jesus. O que não era fácil fazer isso na época, não era comum alguém que nasceu em berço de ouro negar tudo isso, negar o que o império proporcionava para seguir os passos do Cristo. Mas elas fizeram. Lívia, Joana de Cusa também, Joana de Cusa é uma das figuras mais importantes desse mundo. Era esposa de um nobre oficial romano que trabalhava ali para Herodes. Assim como Lívia, ela também era uma mulher de destaque na sociedade, de muito prestígio social, possuía muitas posses, mas ao ouvir as mensagens de Jesus, Joana deixou tudo isso para trás. Joana morreu ali no ano 68 depois de Cristo, nas águas termais de Caracalla, no Monte Aventino ali, junto com outros 500 cristãos, e ela foi pendurada ao poste do martírio para ser queimada viva junto com seus filhos. E ali, quando estava naquela situação, no poste, ela escuta as queixas de um garoto amarrado ao poste ao lado. Era um de seus filhos que exclamava entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe, repudia Jesus por mim, que sou teu filho. Ele estava desesperado, ele não queria ser queimado vivo, só que ele também não compreendia, ali a situação. Entre lágrimas ali, com o coração apertado, ela manda seu filho se calar, conclamando fidelidade a Deus. E ali, quando ela ia ser queimada, o soldado romano pergunta para ela: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E Joana, com toda a serenidade que um cristão deve ter, responde: não apenas a morrer, mas também a te amar. Isso era entender de verdade os ensinamentos de Jesus, entender suas falas, seus exemplos. Isso era ter fé, aquela fé inabalável. Igual Simeão, também do livro Há 2000 anos, que não entregou, onde Ana e Lívia estavam naquele momento. E ele fala pro terrível Sulpício Tarquínios, chefe da guarda de Pôncio Pilatos na época, ele fala: eu prefiro morrer do que fazer aliança com o mal. Um cristão deve
deve morrer por Jesus, pelo bem e pela verdade. E assim, suplício o mata, né? Esses aqui, os que eu citei agora, e muitos outros, né? Porque teve muitos cristãos que foram fiéis a Cristo até o fim, não fizeram aliança com o mal, né? Não se renderam, não resistiam às prisões, às torturas, não xingavam, não se vingavam. Pelo contrário, eles ainda amavam os romanos, perdoavam tudo o que estavam fazendo. Olha, eu acho que não teve na história do mundo nenhum outro ato mais nobre, mais digno do que esses dos cristãos. Mas Jesus falou uma vez, né? Bem-aventurados vocês quando os insultarem, quando os perseguirem e quando levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande será a recompensa de vocês nos céus. Que a bondade e a fé dos cristãos possa se estender, né, a todas as criaturas da terra. Que possamos nos lembrar do que é ser devoto ao Cristo de verdade. Que possamos nos lembrar das renúncias que eles fizeram. Renunciaram aos prazeres mundanos e suas próprias vidas para seguir Jesus. Viveram fazendo e propagando o bem aonde quer que fossem e para qualquer pessoa que encontrassem na vida. Vamos seguir, né? Assim como os cristãos do passado, o maior mestre e modelo que esse mundo já teve, nosso amado Senhor Jesus Cristo, sem nos importar com o que nos aconteça pelo caminho, porque lembre-se que com Ele o fardo é mais suave e quem o segue jamais andará em trevas, porque Ele é a luz do mundo. Por mais que nesse século 21 não seja como naquela época, nós devemos estar preparados para enfrentar as perseguições, as adversidades, para viver de acordo ali com a justiça de Deus. A nossa fidelidade a Cristo pode sim nos trazer oposição, mas também não se esqueçam que isso nos coloca sob a proteção divina, sob a proteção e as bênçãos, né? Jesus disse que aqueles que são perseguidos por causa da justiça herdarão o reino dos céus. Essa promessa nos dá esperança e segurança, né? Em meio às dificuldades da vida, que não são poucas e não são fáceis. Esse reino dos céus não é apenas uma recompensa futura, mas uma realidade presente para aqueles que sofrem em nome do Cristo. Essa perseguição por causa da justiça não só prova a nossa fé, mas também nos purifica e nos fortalece, nos molda, né, a imagem de Cristo. A perseguição nos ajuda a desenvolver perseverança, caráter e, é claro, né, uma fé inabalável. O nosso guia e modelo desse planeta disse uma vez, né, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos transportar montanhas, né? Se nós tivéssemos, né, essa fé, era só dizer a uma montanha para que ela se transporte de lugar, né, para que ela mude de lugar e ela mudaria e nada mais no mundo seria impossível. No livro ali, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala, né, que essas montanhas que Jesus estava falando são as dificuldades, as resistências, a má vontade, e que a fé é a confiança que se tem na realização de alguma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. A fé, né, sincera e verdadeira é sempre calma, é a paciência que sabe esperar, é ter a certeza absoluta que você chegará sim ao objetivo final. O seu objetivo visado, aquele que possui esse tipo de fé deposita mais confiança em Deus do que em si próprio. Quando a mulher hemorrágica viu Jesus passando, né, no meio daquela multidão, o seu único desejo foi tocar as vestes do Cristo, porque ela sabia que apenas com um toque, mesmo que por um segundo, e apenas nas roupas de Jesus, ela ficaria curada para sempre. Ela sabia disso e ela se esforçou para ir até Jesus no meio daquela multidão. Tinha muita gente, era muito difícil chegar até Jesus, mas ela conseguiu. E ela conseguiu apenas tocar no finalzinho ali das suas roupas. Mas quando ela tocou, Jesus sentiu, disse, né, alguém me tocou com fé, porque todo mundo tava tocando Jesus ali naquele momento, né? Mas ele fala, alguém me tocou com fé. Tem essa diferença. E no mesmo momento, aquela mulher ficou curada de uma doença que havia consumido a sua vida por 12 anos. E Jesus disse pra ela, foi a sua fé que te curou. O mesmo aconteceu com a cura de Flávio Lentulus, né? Jesus disse pra Públio, foi a fé
de Lívia que curou Flavinha. E até Flavinha, mesmo com 7 anos de idade, já tinha muito mais fé do que um adulto. Só dela ouvir as coisas, né, que Ana falava de Jesus, que Jesus fazia milagres, que Jesus fazia isso, fazia aquilo. Quando Públio perguntou pra ela: filha, o que você quer? Eu faço qualquer coisa pra te curar. Ela pediu: papai, eu quero o profeta de Nazaré, porque Flavinha sabia que somente Jesus poderia curá-la. Essa fé que os cristãos tinham em Jesus. Por causa dessa fé, eles iam caminhando, sorrindo e cantando até o circo do martírio para serem mortos por leões ou na fogueira. Mas por causa dessa fé que eles tinham em Jesus, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos, no reino de Deus e na sua justiça, esses adeptos do cristianismo nos mostraram que realmente a fé move montanhas. Por séculos e séculos, várias e várias gerações de cristãos viveram para Jesus e morreram por Jesus. E nunca, em hipótese alguma, eles desistiram de propagar as doutrinas do Nazareno. Levaram o cristianismo para o mundo sem se importar com o que ia acontecer com eles, sem se importar com quem quisesse ouvi-los. Apenas falavam sobre tudo o que Jesus ensinou. E mais do que isso, davam o exemplo, né? Eles pensavam: aconteça o que acontecer, o mundo precisa saber de Jesus, o mundo precisa conhecer Jesus. Quanto mais propagarem o bem, mais o bem reinará no mundo. Nem que fosse em pequenos passos, né? Podendo levar milênios. Mas por causa da fé inabalável, um dia o mundo todo iria saber quem foi Jesus Cristo. Graças aos milhares de cristãos ao longo desses 20 séculos, né? Nós, hoje, do terceiro milênio do século 21, podemos ter acesso às belíssimas lições de Jesus, a tudo que ele fez, a todo o seu exemplo e devotamento a Deus. Os cristãos não passaram por tudo o que passaram à toa, né? É o nosso dever, como seguidores de Jesus do século 21, levar para o mundo as valiosas lições do Cristo, falar, né, de toda a sua jornada, de todos os seus memoráveis ensinamentos. E é claro, né, mais do que isso, também dá o exemplo, porque assim como tudo na vida, atitudes contam mais do que palavras. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Isso tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma das frases que eu mais amo no livro Há 2000 anos, né, é aquela que Jesus fala para Públio naquele encontro deles: depois de longos anos de desvio do bom caminho, encontras hoje um ponto de referência para toda a tua vida. Basta aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios, né? Ou seja, basta me seguir agora ou daqui a alguns milênios, você que escolhe. Só que o milênios que Jesus estava falando naquela época é hoje. O milênios é hoje. Já passou milênios, né, daquela época. Vamos aproveitar essa chance que estamos tendo, né, das milhares que já tivemos, de seguir aquele homem que andava sobre as águas, que curava os doentes, que fazia os cegos enxergarem e os paraplégicos andarem, que alimentava os famintos, que falava sobre o amor e sobre o perdão, que falava de um Deus único e poderoso e da sua justiça divina, que abraçava os leprosos, que igualava todas as criaturas como irmãos e que pregava o bem, né, aonde quer que fossem, que foi a alma mais bondosa que já passou pela terra e a mais pura também, que foi crucificado por causa da incompreensão e da maldade humana daquela época. Seus seguidores foram perseguidos por séculos. Que consigamos seguir o exemplo dos cristãos de antigamente e jamais negar o nosso Salvador. Não importa o que aconteça, Ele estará em primeiro lugar em nossas vidas, sempre. Lembre-se, meus amigos, que Jesus sempre irá ao encontro de quem por Ele o chamar. Então, como esse vídeo é dos cristãos, é para os cristãos, né? Aos apóstolos, a Lívia, ao Simeão, a Joana de Cusa e os outros dos séculos seguintes, ao Nestório, ao Ciro, a Célia, ao Quinto Varro, a Alcione e muitos outros digníssimos cristãos que viveram para Jesus e morreram por Jesus.
Vocês têm o meu carinho, respeito e minhas mais sinceras admirações. Bom, então assim, pra finalizar o vídeo, né, eu gostaria de lembrá-los de que tem uma frase na Bíblia que é repetida 365 vezes. A frase é: não tenham medo. E ela é repetida 365 vezes para a gente lembrar dos 365 dias do ano de não ter medo, porque Deus está com a gente. Então tomem cuidado para não ferir as pessoas, que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Lembre-se que quando vocês ajudam e acolhem um irmão necessitado, é a Jesus que vocês estão acolhendo e ajudando. Da mesma forma que quando você fere um irmão seu, é a Jesus que você está ferindo. Lembre-se que ninguém morre. Então tenham fé como os cristãos. Sejam pacientes, que o socorro sempre chegará. Acreditem em Jesus, acreditem que dias melhores virão, como diz a Maíse Braga. Sejam humildes, pacíficos e puros de coração. Sejam cristãos. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi mais pra falar ali, né, dos cristãos, mais especificamente dos primeiros cristãos, né, do século I e da sua inabalável fé em Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que assim você recebe notificação, né, toda vez que eu postar vídeo, e deixem o like, né, que isso me ajuda muito. Um beijo, romanos, e tchau!